anos de Casa da Rocha. Eu acho que essa é a única, de tantas atividades que nós tivemos ultimamente, única atividade mais específica nesse sentido. E quando nós começamos a comunidade, eu pensei assim: Jesus, me ajuda a trazer um pessoal bom para pregar para esse povo, porque ficar só eu pregando aqui não dá não, tem que ser uns caras bons aqui para acrescentar o coração desse pessoal aqui. É o esforço que a gente tem feito, trazendo visitantes, amigos e tudo mais. E hoje a gente vai ouvir mais um desses amigos. Eu estava agora há pouco falando para o Marcos que quando nós... Obrigado, Bruno. Quando nós começamos a nossa reentrada na atmosfera, não é? Quando a gente saiu da Matrix, está entendendo? Quando a gente saiu da Matrix, o motivo de oração que a gente tinha no coração era assim: Jesus, coloca a gente piedosa do lado da gente. Coloca a gente com um coração sincero. Coloca do nosso lado gente que ensine coisas boas para a gente. Isso tem acontecido, é impressionante. Todas as pessoas que eu trago aqui, você pode ter certeza que elas são escolhidas não só por conteúdo, que todas elas têm de sobra, mas pelo coração piedoso. E o ano passado eu comecei minha pós-graduação lá no seminário Servo de Cristo, onde o Zé Bruno e o Jorge Bruno já estudavam. Eles estão um pouquinho mais à frente do que eu nessas coisas. E aí começaram a falar bem lá do seminário, e eu consegui, antes de terminar minha graduação, que eu termino esse ano, já consegui chegar lá e, como aluno especial, começar minha pós-graduação. Tive aulas o ano passado com o pastor Ziel Machado, monstro também da teologia, e um coração incrível. E lá fomos conhecendo gente, por exemplo, Jonas Madureira, que veio para cá sábado passado, faz parte desse grupo, e outros amigos. E aí o Zé e o Jorge começaram a estudar grego. E eles começaram a falar dessa coisa do grego, e o grego para cá e o grego para lá, e eu pensando que era iogurte grego, não era, era a língua mesmo, o negócio era bom e tal. E começaram a falar do professor que dava aula para eles, o Marcos de Almeida, que o cara era fera, que o cara era bom, e não sei o que lá. Eu fiquei até com vontade de fazer grego, você pode ter certeza. E aí esse ano fui estudar sistemática, teologia sistemática, e por uma grata surpresa, caiu lá na grade curricular o Marcos de Almeida, em que eu tive o prazer de ter aula com ele durante esse semestre, primeiro semestre inteiro. Continuarei agora no segundo semestre, e que faz parte desse grupo de gente piedosa que Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, tem colocado para andar junto com a gente. E o Seminário Servo de Cristo, nesse aspecto, é um reduto de gente piedosa, então a gente está no lugar certo. Eu agradeço a Deus por isso. E aí, quando eu convidei o Marcos, algumas dificuldades de data, nas coisas normais de agenda, e a gente sempre chama os pastores, né, para falarem com a gente aqui aos sábados. Até estava falando isso para ele, porque pastor no domingo está pregando na sua comunidade, né? Está lá na liderança da sua comunidade. Então, domingo é difícil, mas aos sábados tem sido bacana aqui, eventuais reuniões como essa. E hoje a gente tem a alegria, o privilégio e a grata honra de receber o Marcos aqui, que é um dos pastores da IBEC, Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão. A igreja, durante muitos anos, eu não sei se presidida pelo pastor Russell Shedd ou emérito, pastor Russell Shedd, uma lenda da teologia aqui no Brasil, e o Marcos andou muitos anos com ele. Muito legal. Marcos, muito bom te receber. Quero dizer que essa plataforma é sua. Vem aqui nos encher de conhecimento, de alegria. Eu sei que vai ser uma noite muito especial. Obrigado por estar aqui. Amém. A graça e a paz, não qualquer graça nem qualquer paz, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só a graça e a paz do Senhor mesmo pode fazer diferença nos nossos corações. Irmãos, eu estou até constrangido, assim, uma alegria, um privilégio poder servir. E eu costumo me apresentar como Paulo faz em suas cartas. Marcos,
servo do Senhor Jesus Cristo. Marcos, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para fazer aquilo que ele mandar a gente fazer, seja o que for, na comunidade. E eu tive esse privilégio, desde cedo, poder servir em todas as áreas. Se a gente precisa varrer o chão, nós vamos varrer o chão. Se precisa trocar um encanamento, e a gente consegue, a gente troca o encanamento. E Deus me deu esse privilégio, então, de poder servir em todas as áreas, inclusive me preparar para poder compartilhar o texto, e sempre dá um frio na barriga, assim, quando a gente sobe para poder compartilhar o texto das Escrituras Sagradas. É um privilégio, uma honra poder estar com vocês. O Hamilton, o Zé, o Jorge, são queridos demais, nós nos conhecemos de uns anos para cá, então obrigado pelo convite. Aliás, obrigado pela recepção. E logo quando eu entrei assim, eu já fiquei maravilhado com aquelas máquinas assim, né, que enchem os olhos da gente, essas motos maravilhosas, e eu já pude ter um tempo e já senti essa recepção de vocês. É isso mesmo. Igreja é lugar de hospitalidade, lugar de compartilhamento, lugar de beijo, lugar de abraço. Essa é a casa do Pai, descrita lá em Lucas capítulo 15. Bom, eu sou casado com a Evelise, a minha princesa. Nós estamos completando 25 anos esse ano de casamento, e ela não consegue me acompanhar em todos os lugares que eu vou, eu acabo saindo bastante. E hoje ela viria, mas passou o dia todo cuidando da mamãe, que está com 94 anos, só que ela deu muito trabalho. A mamãe da Evelise hoje deu muito trabalho, muito, assim, passou da conta. Então ela ficou bem exaurida, então ela não pôde estar comigo aqui hoje, né? Somos só nós dois, nós não temos filhos, não vieram os filhos, ela não pôde engravidar, e nós entendemos isso tranquilamente, segundo a graça do Senhor. Uma alegria estar com vocês. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 6. Então, eu vou esperar um pouquinho você abrir. Efésios 4, de 1 a 6. Ok? Amém? Paulo está falando para a igreja que está na cidade de Éfeso. Ele já vem discorrendo a respeito da doutrina. Quando ele chega no capítulo 4, ele está mudando daquela parte mais doutrinária para uma parte mais prática da carta. E ele diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual foste chamados, com toda a humildade, com longanimidade, não é isso que ele está dizendo aí? Com mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento. Em nome de Jesus, dependemos totalmente do teu Espírito, da manifestação do Senhor, da sabedoria do Senhor em cada um de nós, nos nossos corações e nas nossas mentes. Obrigado por esse momento, obrigado pelo tempo de culto, Pai, celebração, de serviço ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quero pensar com vocês em igreja. Como nós estamos celebrando mais um ano de igreja, 4 anos de igreja, quero pensar a respeito, qual é a perspectiva da Bíblia Sagrada, do texto, especificamente numa dessas cartas que trata a respeito de igreja. E é interessante nós pensarmos que quando Paulo está escrevendo essas letras aqui, ele vive num mundo que não é muito diferente do que nós vivemos quando nós pensamos em cidade. As cidades
lá do primeiro século do Império Romano, são cidades que vêm a partir de modelos daquelas cidades gregas. Sabe aquelas cidades chamadas cidades-estados? São cidades grandes, não são cidades pequenas. Éfeso é uma dessas cidades, onde há um encontro de pessoas de tudo quanto é tipo de gente, pessoas que vêm de religiões diferentes, de culturas diferentes, com costumes, hábitos completamente diferentes. O mundo está globalizado. O mundo está debaixo de um só império. E é isso que nós lemos na Epístola de Paulo aos Gálatas 4, versículo 4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Então, o mundo que Paulo está ensinando aqui é um mundo de um grande encontro de culturas. Mais ou menos, proporção muito menor, o que acontece na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma dessas cidades tipo polis, assim, em que você tem um encontro de cultura, de gente, tudo quanto é tipo, tudo quanto é lugar do mundo se encontram ali. E claro, cada pessoa carrega uma religiosidade, carrega um traço cultural. Cada pessoa carrega em si, cada cultura e cada tipo de gente carregam diferenças entre si. Então, muito interessante, quando Paulo está escrevendo essas linhas aqui, ele está pensando, né, num tipo de igreja que também recebe pessoas de tudo quanto é tipo de mentalidade, de cultura, de pensamento, de religião. E é interessante que Paulo vai trabalhar aqui a importância de uma igreja que se mantém unida, uma igreja que se mantém junta. Agora, como é que isso é possível numa baita de uma diversidade dessa? Como é que eu posso me manter unido com outras pessoas? E Paulo vai estabelecer, vai definir para nós o que é igreja. E a primeira coisa que nós temos que pensar, que igreja não é uma mera organização, é também, mas igreja é um corpo vivo. Paulo faz uma comparação, uma analogia da igreja com o corpo humano. Por quê? Porque ele está pensando sempre nas pessoas como membros uns dos outros. Nós temos uma ligação orgânica, se de fato você é de Cristo, se de fato você passou pela experiência do novo nascimento. Quem nasce de novo, nasce e é inserido no corpo, que é o que Paulo está dizendo aqui. Vocês devem andar de maneira digna da vocação a qual fostes chamados. O chamado é um ato poderoso de Deus, da palavra que sai da boca de Deus. E quando essa palavra sai da boca de Deus e encontra a mente, o coração, o interior de algumas pessoas, essa palavra criadora cria do nada um novo homem, uma nova mulher. Essa é a tua experiência, essa é a minha experiência. Tem um novo Marcos vivendo aqui. Então, quando Paulo está falando a palavra do Senhor, que é isso que a Bíblia é, toda a Escritura, toda ela, toda, sem exceção, cada parte do todo, todas as partes da Bíblia, tudo que está contido nesses 66 livros, escrito por esses 40 autores, toda ela é a palavra de Deus. E toda palavra é útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução na justiça, a fim de apresentar todo homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que você tem nas suas mãos é o sopro de Deus, é a mente de Deus, é a palavra de Deus disponível para entrar no teu coração. E quando essa palavra encontra uma pessoa, essa palavra transforma e gera um novo ser. Essa pessoa, somos eu e você, nós somos inseridos por Jesus. Jesus nos insere em seu próprio corpo. E vou dizer, isso é um privilégio. Portanto, é um privilégio que está acontecendo aqui hoje, esse mês.
celebrar mais um ano de comunidade, de comunhão, de unidade, são palavras semelhantes, sinônimas. É a vitória do cristianismo. Que pessoas se mantenham conectadas e unidas. Paulo vai dizer como isso acontece. E Paulo vai dizer para nós que há algumas marcas dessa unidade. Então, quando ele começa o texto aqui, ele começa com uma palavra no grego que é parakaleo. A palavra parakaleo, essa preposição para, né, ao lado de, para eclesiástico, para Olimpíada, né? A ideia de alguma coisa que está ao lado. E kaleo é chamar. Então essa palavra rogo-vos, na minha tradução, é a palavra exortar. Em algumas traduções está lá, exorto-vos. Rogo-vos. Mas uma tradução melhor é eu encorajo vocês. Então essa é uma palavra de encorajamento. Essa é uma palavra para gerar em nós realmente um ardor, um desejo de obedecer e avançar e crescer ainda mais naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porque nós temos que ter a consciência do privilégio que cada um de nós recebemos com essa instituição que não nos pertence, mas que foi colocado nas nossas mãos para nós cuidarmos. É um privilégio. A igreja não é a primeira instituição, porque a primeira é a família, mas a igreja é uma instituição que foi criada por Deus, e Deus colocou para cada um de nós, para nós cuidarmos dela. Mas eu não sei se você já parou para pensar que é a única instituição que vai continuar a existir por toda a eternidade. Todas as outras vão deixar de existir. Pois é, a instituição que nós trabalhamos, que nós estudamos, todas elas deixarão de existir. A única instituição que vai romper, que vai rasgar o tempo, e vai rasgar o espaço, e vai adentrar na eternidade, e vai existir para todos sempre, e sempre, é a igreja. Igreja, que privilégio. Eu me sinto muito honrado, muito privilegiado, por ter sido chamado por Deus. Por ter sido chamado por Deus. E mais do que isso, por ter sido vocacionado por Deus. Para quê? Para assumir a minha responsabilidade nesse corpo. Para assumir uma posição e para assumir um trabalho que vai de fato produzir e promover o crescimento que o Senhor faz e que Ele quer. Então, quando Paulo abre o texto aqui, ele abre já com uma palavra que vai trazer algum tipo de coragem para cada um de nós. Eu exorto vocês, eu encorajo vocês. Tem pessoas que usam mal essa palavra exortar. Para algumas pessoas, exortar é dar bronca. Preciso exortar minha esposa. E vai lá e acaba com a pessoa, né? Preciso exortar aquele irmão, vai lá dar com a Bíblia na cabeça. Exortar não é isso. Exortar é chamar no canto, chama para o lado, dá uma injeção de ânimo, fortalece aquela pessoa. E qual é a exortação de Paulo, né? A exortação, primeiro, olha que interessante, né? Ele começa falando a respeito dele. O que é que ele diz no texto? Exorto-vos, eu quem? O prisioneiro no Senhor. E é interessante que a palavra que ele está usando aqui não é a palavra que ele usa normalmente nas outras epístolas, que é a palavra servo, escravo. Não é esse tipo de prisioneiro que ele está falando aqui, não. Ele está falando do prisioneiro que está preso mesmo, literalmente. E eu posso dizer para você, as cadeias do primeiro século não têm o conforto, ainda que não tenha quase conforto as cadeias brasileiras aqui, mas não são tão legais quanto as cadeias que nós temos atualmente. Assim, a cadeia que as pessoas eram presas, e você já deve ter visto em filme, normalmente são aquelas que ficam debaixo da terra, e tem aqueles animaizinhos peçonhentos passando por cima da gente,
e você não tem quase infraestrutura, e você não tem nada. Você tem o quê? Você tem corrente, e você tem escuridão, e você tem umidade, tudo isso. Paulo está preso. Só que o ministério continua. A prisão de Paulo não foi suficiente para barrar a ação e a atuação da obra que Deus tinha realizado para ele. Que lição isso aqui traz para o Marcos, para mim. Por quê? Porque não é qualquer coisa que vai apagar e aplacar a vocação que Deus colocou na minha mão e na sua mão. Eu sei que nós nos sentimos pressionados, aprisionados por uma série de atividade, mas Paulo aqui nos dá uma grande lição. Olha, deixa eu dizer para vocês, se vocês querem um referencial mesmo, dá uma olhadinha então para a minha situação. Estou preso, estou entre grilhões, não tenho recursos, mas continuo servindo na vocação que Deus colocou nas minhas mãos. Continuo realizando de acordo com o meu dom, com o meu talento. Por que Paulo diz isso? Pelo fato da igreja ser um organismo vivo. Por que Paulo diz isso? Pelo fato da igreja ser comparado a um corpo. E a implicação direta é a seguinte: todas as partes, sem exceção, todas as partes de um corpo ou teve ou tem função. Eu tomei muito cuidado porque eu fui conversar com o médico sobre isso. Pensa no seu corpo. Todas as partes do seu corpo, elas têm algum tipo de função e elas são necessárias, ou já tiveram função, ou continuam tendo função, e continuarão tendo função. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Quem foi inserida no corpo, foi inserida para funcionar, para viver, para trabalhar numa relação de membresia uns com os outros. Esse é o mistério da igreja. O problema é que no mundo pós-moderno, fragmentado, como acontecia lá nos dias de Paulo, completamente fragmentado, com vários tipos de religiões, hoje nós tendemos a esquecer isso aqui. Alguns corredores do meio evangélico perdeu de vista isso aqui e passou a tratar a igreja com custo-benefício, com uma mera organização, com um tipo de mercado ou supermercado, onde as pessoas vêm e têm um produto para comprar, e se elas estiverem satisfeitas, elas se mantêm, senão elas mudam de igreja como se muda de mercado, não se cria raiz mais. Só que isso fere com a missão da igreja. A missão da igreja é fazer discípulos de Jesus Cristo, até que Cristo seja formado em cada um de nós. Então, quando nós pensamos em igreja, uma igreja que celebra, o que é que nós celebramos? Nós temos que celebrar a verdade que nós somos um corpo vivo, e é um corpo só, cuja cabeça, atenção, não é o pastor. A cabeça do corpo não é o pastor. Quem é a cabeça do corpo da igreja? É Cristo. Não digo eu, mas o texto. Cristo é a cabeça. E o pastor? O pastor tem a função de cuidar e de pastorear e de dirigir. Portanto, quando Paulo apresenta a igreja e apresenta ele mesmo, ele se apresenta como alguém que está servindo a comunidade na função que Deus colocou ele. E que é que ele exorta? Qual é a exortação dele? A exortação é que cada pessoa que está ligada ao outro tome cuidado com a sua própria vida. Por quê? Porque cada membro do seu corpo é importante que ele se mantenha saudável. Porque quando o seu fígado não vai bem, o que acontece com o resto do seu corpo? Quando o teu estômago embrulha, o que acontece com o seu corpo? Quando te falta visão, quando te falta qualquer tipo de função fundamental para a tua existência, você diz que você está com um problema de saúde.
A analogia serve para a igreja. A analogia é a mesma coisa para a igreja. Paulo está preocupado com a saúde da igreja e por isso ele vai fazer a seguinte exortação: eu exorto vocês que vocês andem de modo digno do vosso chamado. A palavra andar no grego, palavra peripatel. Patel é andar, é esse movimento. E peri é andar ao redor. Algumas traduções trazem a ideia de conduta, outras de viver, vivam de maneira digna. Mas a ideia é o seguinte: todas as suas relações, todos os lugares que você vai, toda a tua vida, tudo aquilo que você realiza, desde o momento em que você se levanta até o momento que você deita, cada uma dessas atividades, dessas ações, tem que ser pesado de acordo com a dignidade que o texto propõe. E a pergunta é: o que essa palavra digna significa aqui? E ela é muito interessante, porque ela não é uma palavra normalmente usada em outros textos. Porque acontece um fenômeno na língua grega. Às vezes a língua portuguesa não traduz ou não alcança a diversidade do texto original. E aí, por isso que eu peço licença para vocês, para dar essas nuances da língua, para você entender um pouquinho melhor esse texto aqui. E quando ele usa a palavra aqui, digna, ele está trazendo pelo menos dois sentidos aqui. Mas em linhas gerais aqui, a palavra aqui no original aqui, dá essa ideia aqui de um peso, de uma balança. Quando ele diz, vocês devem andar tua conduta, quando você se levanta, quando você olha para tua esposa, quando você olha para o seu marido, quando você olha para os teus filhos, quando você sai e você vai ter contato com outras pessoas, com o seu manual da padaria, você vai ter contato lá com o cobrador do ônibus, enfim, todas as suas situações da tua vida tem que ser equilibrado duas áreas da sua vida. Então, quando ele coloca essa ideia aqui, ele dá essa ideia aqui de uma balança, ou de igual peso ou preço, digno de ser comparado. Ou seja, há uma dignidade nos seus atos. Os seus atos podem ser pesados, podem ser comparados. Essa é a questão aqui. E aí tem dois sentidos nesse texto aqui, nesse contexto. O primeiro sentido é o sentido positivo, ou seja, o que se espera de cada membro de uma igreja honesta, piedosa, pastor Hamilton, uma igreja que quer crescimento, porque o crescimento nós desejamos, mas não o inchaço. É diferente crescer de inchar. Crescer demora, crescer é saudável, crescer exige exercício e disciplina. Inchar não. Inchar pode ser simplesmente um evento, um movimento. O crescimento não. O crescimento é lento. E para que se aconteça o processo do crescimento aqui, Paulo se preocupa em que cada pessoa individualmente assuma a sua dignidade. E no sentido positivo aqui, o que se espera de um cristão é que a sua vida tenha igual peso. Peso comparado ao quê? Ao ensino de Cristo, ao ensino doutrinário que o Senhor Jesus Cristo deixou para que os que nascem de novo vivam. Então, a balança aqui é pesar o que se sabe e o que se vive, o que se aprende e o que se coloca em prática. E isso é uma coisa muito interessante nas Escrituras Sagradas, porque ela sempre vai nos ensinar isso. A tua vida fala tão alto quanto as tuas palavras, quanto o teu cristianismo. Aquilo que você vive reflete aquilo que você sabe ou aquilo que o cristianismo ensina. Essa é a ideia da dignidade aqui. Se pode pesar, é possível eu pesar, tem igual valor, tem igual preço o ensino cristão? E há uma frase interessante de um pastor e teólogo chamado Martin Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: os gentios, as pessoas que não conhecem Cristo, as ovelhas que estão desgarradas, essas pessoas
não têm o hábito ou nunca leem a Bíblia. Ou não têm o hábito de ler frequentemente ou nunca leem. Mas tem uma coisa que elas leem constantemente, é a vida dos cristãos. Quando eu e você nos apresentamos em algum lugar, algum ambiente, ou no ambiente de trabalho, ou no lugar que você costuma frequentar ou você costuma consumir, e você diz, eu sou um cristão, é muito interessante que as pessoas parecem que ligam uma câmera em você, na sua mente. Começa a te filmar. Vou filmar esse moço aqui. E o que é que eles estão procurando? Eles estão procurando um referencial no mundo completamente relativista. Estão procurando, esperando alguém que lhes dê sentido de vida. Porque a característica do mundo que vivemos hoje é a característica de um mundo em que não existe mais verdades absolutas. Não se pode mais dizer que existe uma verdade. E hoje tudo é relativo. E é interessante que até nas conversas do dia a dia nós temos essa característica. E as pessoas dizem, não, essa é a sua verdade. Essa é a maneira que você crê. Eu creio diferente. Eu respeito a maneira como você entende, mas eu vejo diferente. Isso é pós-modernidade. As pessoas estão à deriva. Os nossos familiares que não conhecem Cristo e que não têm uma experiência com Cristo, eles não têm mais conceitos absolutos que podem ou que possam reger a sua existência. Mas acontece algo interessante. No cristianismo ainda se mantém a ética, a moral, a verdade, os absolutos. Os cristãos são aqueles que as pessoas querem ouvir. Pode ver, nós somos ridicularizados algumas vezes, mas esperam de nós uma vida correta, uma vida digna. Uma vida que a compatibilidade, aquilo que eu sei, aquilo que o cristianismo ensina, com a minha vida. Esse é o sentido positivo. Viva de acordo com aquilo que você conhece. Só que tem um problema hoje em dia. O problema hoje em dia é que é uma dificuldade muito grande em se buscar aprender. As pessoas têm dificuldade para parar e acontecer o que está acontecendo aqui agora. Parar para pensar. Parar para receber. E a gente não diz aqui que você tem que concordar, porque até a Bíblia ensina que nós temos que ser bereanos. Os de Bereia, eles iam nas Escrituras para saber se era isso mesmo. O homem pós-moderno não está muito preocupado tanto em elocubrar, em pensar, em criar conceitos. Ele está mais preocupado em sentir. E no campo da religiosidade, o homem pós-moderno ele está em busca daquilo que funciona. Funciona. Deu resultado. Você recebeu aquilo que te prometeram? Conversando com o Hamilton, eu dizia o que o Dr. Shedd dizia para nós. Há um movimento, que é um movimento ligado a uma teologia chamada teologia da prosperidade. A prosperidade é uma bênção. Agora, a doutrina que levou esse nome é um problema. Por que é um problema, Marcos? Porque é uma doutrina que propõe o seguinte: se você tiver a fé de Deus, olha a sutileza aqui, não é a fé em Deus, a fé igual a de Deus. Você vai fazer as coisas que Deus faz. O que é que significa isso? Significa que você vai ser um tipo de um semideus. Essa doutrina, esse conceito, vem de um outro conceito que é da confissão positiva. E a confissão positiva vem do ocultismo. Só que o problema desse tipo de ensino é que ele fere o que a Bíblia ensina. Nós somos reverentes ao nosso Deus. Nós não queremos tomar e nem assumir a posição de Deus. Nós não somos deuses. Nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos chamados por Deus. Nós passamos pela experiência do novo nascimento, mas nós não temos a natureza da divindade. Então, Paulo, ensinando essas coisas para a igreja, coloca os pingos nos is. Deus é Deus, o homem é o homem.
Deus tem atributos de Deus, o homem tem os seus próprios atributos. O problema é quando nós perdemos isso de vista e deixamos de perceber a igreja que a Bíblia ensina que é. E passamos a criar um modelo de igreja de acordo com as necessidades das pessoas. Claro, nós queremos uma igreja que funciona, mas o problema é quando a funcionalidade deixou de ter Cristo como centro. E o Dr. Chet dizia para nós o seguinte: haverá um tempo em que as pessoas serão frustradas por promessas que nunca se cumprirão, porque não são promessas que vêm da boca de Deus, mas que vêm da boca de pessoas. E o que vai acontecer? Essas pessoas irão procurar um lugar onde elas terão de fato um trabalho de discipulado. Então, uma igreja saudável, uma igreja que permanece e que vai rasgar a eternidade, porque eu quero estar envolvido com o corpo de Cristo. Eu não quero estar envolvido com uma instituição que vai ficar aqui. Eu quero estar envolvido com uma instituição saudável, uma instituição de Cristo, uma instituição que tem Cristo como cabeça. Essa instituição é o corpo de Cristo. E nessa instituição, cada pessoa assume a sua responsabilidade de andar de modo digno do seu chamado, da sua vocação. E vocação que você sofreu a ação, uma vocação que Deus deu para você e Deus deu para mim. E aí a pergunta é: qual é o lado negativo da palavra digno aqui? Porque o lado positivo é viver de acordo com o ensino. O lado negativo, o que se espera de um cristão, é que ele não ande mais como um gentil. E isso está no versículo 17, que é a mesma palavra. Não viva mais da maneira como você vivia. É incompatível a vida de um cristão com a vida de um gentil. Claro, Paulo está pensando no primeiro século lá. Ou seja, a vida do cristão deve ser comparado com a existência de um não cristão. Então a palavra dignidade é a ideia da balança. Vocês não devem mais viver como viviam os gentios. Como é que eles viviam lá? Vaidade dos pensamentos, alheios à vida de Deus, insensíveis à voz do Senhor, entregues a todo tipo de dissolução, para fazer todo tipo de impureza. Então a vida mudou. A vida do crente não é uma vida mais igual à vida daquelas pessoas que entregavam os seus corpos, as suas mentes, para todo tipo de prazer. Mas não é apenas todo tipo de prazer pensando só em luxúria, mas todo tipo de prazer que afasta e que faz que seja uma vida completamente alheia à voz de Deus. Um cristão saudável, que faz parte do corpo de Cristo, ele está sujeito à cabeça que é Cristo. E dela ele depende em todas as áreas da sua vida. Como é que nós vamos viver uma maneira digna? Há dois tipos de ação aqui importante que nós devemos dar. Primeiro é suportar uns aos outros. E o segundo, esforçar diligentemente. E a gente começa pelo segundo. Então, como é que nós vamos identificar? Essa é uma igreja saudável, é uma igreja em que cada pessoa assume a sua responsabilidade. Como é que a gente sabe disso? Como é que eu vou me avaliar? Porque eu acho que tem um momento que é legal a gente parar e pensar na nossa própria existência. Como é que eu me avalio? Em primeiro lugar, esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E o que é interessante é que a palavra no original dá a ideia de mostrar uma urgência. Se apresse. Não fica na letargia. Sabe aquele estado de sonolência assim? Vamos esperar até amanhã. A ideia é não espere até amanhã. O que você sabe que você tem que fazer, faça agora. Essa é a ideia do texto aqui. Faça o melhor. A palavra esforçar-se diligentemente. Faça o melhor. Faça o melhor. Fazer com todos os esforços.
tentar arduamente, empenhar-se, ser fervoroso, avançar, com referência ao tempo. Ser ligeiro, ser rápido, no sentido de zeloso, ser diligente. Então, quando Paulo propõe, olha, atenção, cada pessoa do membro de Cristo deve andar de acordo com a dignidade, cumprindo e fazendo aquilo que a doutrina ensina, mas tomando cuidado para não fazer mais e para abandonar os hábitos antigos, são duas faces da mesma moeda. Esforçando diligentemente, ou seja, aqui, não é? Ou seja, nós temos que nos esforçar para manter, ou ser diligente, para manter a unidade. E a unidade tem a ver com essa ideia da convergência. Ou seja, nós temos que manter, esforçar aqui, para que o corpo de Cristo se mantenha de fato unido uns com os outros aqui. E esse conceito ele é muito presente em Paulo, porque Paulo sabe o contrário disso. O contrário da unidade é a divisão. E o que é que causa a divisão? Uma palavra só, pecado. Uma palavra só, pecado. Então Paulo sabe qual é o impacto quando o pecado entra e se instala. O que ele causa é uma destruição tão avassaladora, que gera o rompimento de relacionamentos. Onde é que nós entendemos isso? Gênesis, lá no comecinho, capítulo 3. Quando Deus criou todas as coisas, Deus formou o homem do pó da terra, colocou o homem no paraíso, no Éden. Do homem ele fez a mulher e tornou os dois uma só carne. E o homem era unido com a sua mulher, unido com o meio onde ele estava, numa relação perfeita com Deus, porque ele via Deus face a face. Todas as tardes ele conversava com Deus. Tinha um relacionamento perfeito com a sua mulher. Tinha um relacionamento perfeito com o meio onde ele estava. E como Deus não criou um bonequinho de presépio, como Deus não criou um robozinho programado, Deus criou um homem com a liberdade, com livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio a esse homem. Ele diz o seguinte: atenção, você pode comer de todos os frutos, menos de um. Você conhece a história. Porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Morte na Bíblia é separação, corrupção. Muito bem, o homem tinha a liberdade de se inclinar para um lado ou de se inclinar para o outro. A decisão do homem foi a decisão da independência. Então o ser humano caiu na tentação do diabo, da serpente, Satanás. E quando ele cai, entra o pecado no mundo. E no exato momento em que ele comeu, mudou a vida do homem. Ele não teve essa morte que nós conhecemos hoje. Hoje eu fiz um velório, hoje passamos por um velório da tarde. Aquela morte, você vê a pessoa num caixão, não é esse tipo de morte que está contemplado em Gênesis 15, até porque Adão continuou existindo. E Eva também. Então, que morte é aquela que Deus falou? É a morte onde o homem, primeiro, rompeu com ele mesmo. Porque era um homem que vivia no estado de perfeição, não havia maldade e nem a malícia, que as palavras são muito parecidas, maldade e malícia. E no momento em que ele come, a primeira coisa, ele se percebe nu, pelado. E ele tem uma vergonha do estado que ele está. Depois ele entra em conflito com a sua esposa, então ele vai romper com o outro. E num estágio mais avançado, um filho mata o outro, pecado. Rompimento, fruto do pecado. Num terceiro nível, ambos rompem com Deus. O pecado faz isso. O homem rompe com Deus e esse homem não falará mais com Deus face a face. Então Deus deixa de falar com esse homem face a face. E o último nível de rompimento é do homem com o meio ambiente, porque o homem é tirado do paraíso.
Então o homem, pela desobediência, entrou o pecado no homem e no mundo. E a primeira coisa que aconteceu, rompeu o homem com ele mesmo, rompeu o homem com o outro, rompeu o homem com o meio ambiente e rompeu o homem com Deus. Todas as relações estão contempladas nesse evento. Todas as relações de um homem. Então Paulo sabe e entende o que é que o pecado pode fazer. Mas eu nasci de novo. Você nasceu de novo e de fato você ganhou alguns poderes. E um dos poderes que você ganhou é poder dizer não ao pecado. Então você está livre do poder do pecado sobre a sua vida. Você não é mais escravo do pecado. Mas você não está livre da presença do pecado. Então por isso você pode ser tentado. E eu também. E você é tentado. E eu também sou tentado. A diferença é que em Cristo eu posso dizer, não vou fazer isso. Vou me manter fiel à minha esposa. Não vou tocar nesse dinheiro. Não vou andar com essas pessoas estranhas. Não vou me sentar na roda dos escarnecedores. Eu posso dizer não. Mas Paulo está preocupado. Porque alguém do corpo pode dizer sim. Paulo está preocupado. E se alguém disser sim, essa pessoa poderá afetar toda a igreja. Voltamos para o começo da mensagem. Por quê? Porque a igreja é membresia ligada uns aos outros. Igreja é membro, igreja é vida, igreja é corpo. E no corpo eu estou ligado e o que você faz me afeta, o que eu faço te afeta. A exortação de Paulo: esforce-se diligentemente por preservar a unidade no Espírito, com E maiúsculo. Por quê? Porque Paulo sabe o que é que o pecado pode causar. E vou dizer para você, um dos assuntos que mais incomoda o nosso coração é esse tema pecado. E as pessoas, achando que isso pode trazer algum tipo de agrado, param de falar, param de tratar, e o pior, a própria comunidade para de pensar nisso. Irmãos, é sério. Casamentos, relacionamentos, às vezes assim, por uma questão de um endurecimento mesmo, vão a pique, e ninguém sabe, só sabe depois que acontece. Porque o coração endureceu. E por que o coração endureceu? O texto de Tiago vai dizer isso. Porque o pecado amadureceu. Então Paulo está dizendo aqui, vocês precisam se esforçar diligentemente. E o esforço aqui acontece no vínculo da paz. Ou seja, acontece quando você se mantém conectado num só Senhor, numa só fé, lembrando que você foi imergido naquela água e que você renasceu, portanto morre para o mundo e renasce para Cristo. E que você agora faz parte de um só corpo e um só Senhor. A unidade está contemplada aqui. E a consciência de cada membro da igreja é a consciência do um. Então eu não posso mais fazer pensando só em mim. Minha cabeça tem que mudar nesse sentido. Eu tenho que pensar no Hamilton. Eu tenho que pensar no João. Eu tenho que pensar na Bárbara. Eu tenho que pensar na Maria. Portanto, a piedade, Hamilton, que você falou aqui, é uma piedade de um coração reverente, que se importa com o outro, que se importa com Cristo de verdade. Isso é uma igreja saudável, isso é uma igreja que cresce, que desenvolve. Essa é a marca, é uma das marcas da igreja. Mas avançando um pouquinho mais, como é que Paulo vai dizer isso aqui? Ele, com relação a esse problema de você, olha, lute com você mesmo, né? Se mantenha fiel, se mantenha limpo, bonito. Paulo vai dizer o seguinte, olha, quando você for tentado, não diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não tenta e não pode ser tentado pelo mal. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta seduz e atrai. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, e morte é separação contrária de unidade. Então, eu tenho que tomar cuidado para não confundir unidade com religiosidade.
fazer coisas para que as pessoas se sintam bem. Não. Unidade é ajudar de fato as pessoas na profundeza das suas relações. E é uma coisa um pouco mais difícil. No mundo pós-moderno, difícil. Não vos enganeis, meus irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Pois segundo o seu querer nos gerou pela sua palavra, a palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criações, da sua criação. Então, a pergunta é, como é que eu vou manter essa unidade? Resposta: suportando-vos uns aos outros em amor. Então, às vezes eu não consigo sozinho, eu preciso de gente. E aí ele dá para nós, pelo menos, 3 palavras interessantes aqui. Com toda humildade. Então, uma das marcas de uma igreja de saudade é uma marca onde cada pessoa aprende e se esforça por aumentar algumas virtudes. E é interessante porque essa palavra também está descrita em Gálatas 5:22. E Gálatas 5:22 é o texto que fala a respeito de espiritualidade. Isso é uma coisa muito interessante, né? Então, o que se espera de um cristão é que ele seja uma pessoa espiritual. Espiritual. Mas aí alguém te pergunta, o que é ser espiritual? Aí alguém te pergunta, o que é ser espiritual? E o problema é que a gente tende a confundir espiritualidade com ato litúrgico, com ato da religião. Então, a gente tende a confundir, por exemplo, achar que, por exemplo, que quem prega é uma pessoa espiritual. A pergunta é, será? A gente tende a pensar, quem ministra, por exemplo, está ministrando louvor, é uma benção realmente. E é maravilhoso. A gente tende a pensar que um ministro de louvor ele é uma pessoa espiritual. A pergunta é, será? E a resposta é simples. Ser espiritual é ser um homem e uma mulher que manifestam o fruto do Espírito. Só. Não é uma coisa fácil. E se você se lembra de Gálatas 5:22, o que Gálatas 5:22 ensina? O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, paciência. Então, um homem e uma mulher espiritual é um homem e uma mulher que no seu dia a dia manifesta algumas virtudes que ninguém está vendo. Por exemplo, vamos pensar em paciência aqui. Claro, ninguém tem problema aqui com paciência, tá? Vou dar um exemplo qualquer aqui. No trânsito, por exemplo. Como é que é você no trânsito? Quando alguém quer, você vê que a pessoa está meia hora parada para entrar lá. Você tem paciência para parar, deixar a pessoa entrar na sua frente? Quando você está na fila de um banco, na tua casa, paciência, domínio próprio. Pode haver cristianismo sem controle? Irmãos, a exortação, o encorajamento de Paulo aqui é para uma vida melhor. Então eu costumo dizer o seguinte, você quer saber quem é o Marcos, se o Marcos é espiritual? Você tem que perguntar para a Evelise. Como é o nome da sua esposa? Ana Lúcia. Você quer saber se o amigo de fato é espiritual? Tem que perguntar para a Ana Lúcia. Porque é aquela pessoa que vive com você. A espiritualidade se manifesta no dia a dia, nas nossas relações mais simples. O amor, daqui a pouco eu vou falar sobre o amor. A paz, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade. Então, ser espiritual é ser um homem e uma mulher que manifesta o fruto, um só, com vários gomos. Então, claro, a resposta disso é a função, é agir na igreja. Então é importante fazer coisas, claro, você tem uma função, você recebeu um talento, você recebeu uma competência. Deus te deu uma competência para você tocar um violão, ou para você servir como diácono, ou para você dar aula para as crianças, ou você estudar e ser um professor, ou pregar o evangelho, ou você ser evangelista, né, como alguns irmãos estavam falando lá fora, que eles evangelizam com o ministério Águias de Cristo. Já ganhei aqui, ó.
Ó, Águias de Cristo, atenção, olha lá. Ó. Já recebi aqui, ó. Isso é dom, isso é serviço. Mas antes do serviço, como é que é a tua vida? Essa preocupação não minha, mas do texto. Sabe por quê? Porque a Bíblia e o próprio Senhor está preocupado que as tuas raízes sejam fortes, que as raízes da tua vida sejam poderosas. Mas onde está a raiz? Um lugar onde ninguém vê. Está debaixo da terra. Está na intimidade do ser. O salmista vai dizer isso: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Essa pessoa é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas estão verdinhas o ano inteiro e dá fruto no tempo certo. Aí vai uma palavra que a gente ama: e tudo prosperará. Claro, mas tem condição antes. Tem condição. Tudo começa com o quê? Primeiro, cuidado com o pecado. Olha, bem-aventurado, feliz, o texto grego é makarios, felicidade de um coração que encontrou paz com Deus. O homem que não anda no conselho de pessoas pecadoras. Então, olha como está compatível com esse texto aqui. A Bíblia é muito harmônica nesse sentido. O que vai na tua cabeça? O que se ocupa o teu pensamento? Paulo vai dizer isso em Filipenses 4, versículo 7. Tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que houver virtude, isso que ocupa o vosso pensamento. Portanto, Paulo vai falar aqui a respeito de alguns elementos que de fato, elevarão você a um homem ou uma mulher espiritual. Primeira palavra, humildade. Humildade é uma submissão voluntária. Ser humilde, atenção, é ser dono de um coração não dividido. Humildade, autoapagamento. É o contrário do orgulho. Porque eu vou dizer, uma comunidade de pessoas orgulhosas é muito difícil. Imagina, às vezes começa do próprio pastor orgulhoso. Não se aproxima, não abraça, não quer saber. Ele é uma bênção no púlpito, mas desceu 15 pessoas para proteger, para que ele saia correndo. Humildade, Paulo está dizendo isso. Humildade é ser dono de um coração que não se divide entre dois senhores. Uma igreja que mantém a unidade, uma igreja de pessoas humildes. Humilde não é ser simplório, não. É ser focado num só propósito. Todo mundo está olhando para a cabeça que é Cristo. E nada mais do que isso. A segunda coisa que ele apresenta aqui é a palavra mansidão. E a mansidão é a amabilidade. Estou dando o significado do texto original. Gentileza, amabilidade, gentileza, consideração. Mas tem um significado aqui muito legal, que é a força que acomoda a fraqueza do outro. Você está bem, o outro não está legal? Não abandona, pelo amor de Deus. Alguém te pede para orar? Ora na hora com aquela pessoa. Você percebeu um olhar triste? Dá um abraço. Então, um homem manso é um homem que olha para o outro. Imagina uma igreja de gente focada num só propósito, humilde, gente mansa, que está preocupada e que acomoda o outro, e que tem aquela suavidade. Mas ele usa uma outra palavra, que é a palavra longanimidade. E é interessante que a palavra macrotimia, macro de macro mesmo, como você entende hoje, que é um estado de quietude emocional em face às circunstâncias que são bem desfavoráveis, muitas vezes. Então, a atitude de você nunca perder a esperança em relação a outra pessoa. Isso é uma coisa que acontece muito no nosso mundo pós-moderno. Às vezes a gente desanima das pessoas. Eu vou te dar um conselho, não desanima não. Porque eu agradeço pessoas que não desanimaram comigo. Não desanime com aquela pessoa que você está trabalhando, aquela pessoa que está perto de você, o teu próximo. Isso é longanimidade.
mesmo que não sejam pessoas tão agradáveis quanto você gostaria que elas fossem. Então, é uma atitude de você admitir que você também é dependente de Deus e que Deus não esquece, não abandona você em nenhum tempo. E finalmente ele vai dizer que nós devemos fazer tudo isso em amor. E a palavra amor aqui, ela é muito, muito importante, mas é muito importante, porque o amor é o vínculo que mantém a comunidade ligada e que é, de fato, o que deve acontecer e que liga os membros uns aos outros. E é muito importante entender essa palavra aqui. E a palavra amor aqui, a palavra no texto original, agape. E eu não estou lendo errado, não. A gente normalmente entende como ágape, mas no grego é agape, porque a tônica está na paroxítona, na segunda sílaba. Então a palavra agape aqui é a palavra que Paulo está usando. Mas acontece uma coisa muito interessante, que na língua grega você tem palavras diferentes para dizer eu te amo. Eu gosto de dizer eu te amo, eu gosto mesmo, gosto muito. Principalmente a minha princesa. Para minha capa de revista. Para minha 31. Um dia eu falei minha 31, né? Aí as pessoas acharam que 31, mas o que é 31? Não, Provérbios 31. A mulher sábia edifica o seu lar. Minha esposa é minha 31. É claro que a gente gosta de dizer eu te amo, e é necessário dizer isso. Só que na língua grega você tem palavras diferentes, para usos diferentes. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: pense em você tem um amigo, uma amiga, que você gosta. Você tem? Sim ou sim? Sim, você tem. O sentimento que você tem por esse amigo, na língua grega, não usa essa palavra aqui, agape. Usa a palavra filéu, eu amo, ou o substantivo philos. Você conhece essa palavra porque é a palavra filosofia, que é o amor, o amigo da sabedoria. É o sentimento que você tem por um amigo, uma pessoa que você gosta. Agora, esse sentimento não é igual ao sentimento que você tem pelo seu pai, ou pelo seu filho. Diferente, o sentimento que você tem pelo seu pai não é um sentimento só de amigo. E o grego usa uma outra palavra que é o storge. Então, quando eu digo, eu usar a palavra, o substantivo amor, para o meu pai, ou para um filho, para um tio, a palavra mudou, é diferente, ou é igual? Diferente. Agora, o sentimento, né, que eu tenho, aquele frio na barriga, depois de 25 anos eu ainda tenho um friozinho na barriga, quando eu vejo a minha esposa, minha namorada. Então, quando eu uso outra palavra na língua grega, que é o eral ou eros. Eu te amo, eu tenho um amor, é uma palavra. Então, esses três tipos de amor envolvem sentir. Eu sinto alguma coisa por um amigo, eu sinto alguma coisa por um parente, eu sinto alguma coisa pela minha esposa. Agora, o agape não. O agape não envolve, num primeiro momento, o que você sente, mas envolve, no primeiro momento, uma atitude de pagar o mal com o bem. Aqui, Paulo está usando exatamente esse conceito que veio de Jesus. Porque no estudo dessa palavra, nós vamos descobrir uma coisa interessante. Não havia referência no grego antigo dessa palavra aqui. Essa palavra nasce na pessoa de Jesus, porque vai ser a palavra que vai nortear a minha relação com você. Então, quando se diz, olha, eu te amo em Cristo, eu tenho uma atitude em relação a você, de em todo tempo pensar no seu crescimento, em todo tempo me doar a você, e se possível, dar um pouco da minha vida para você, porque em todo tempo fazer o bem, como aquele pai que descobriu que o seu filho de 3 anos tinha uma doença terrível, desconhecida da medicina, onde a ausência de uma enzima causava a morte dos neurônios no cérebro daquele menino, e aquele menino foi detectado essa doença, e o médico já decretou lá 3 meses de vida. O que aquele pai fez? Aquele pai deixou tudo. Ele é um engenheiro, ele deixou o seu emprego, deixou tudo. E parou de viver a vida dele
para viver para aquele menino, para aquele filho. Ele abandonou tudo que ele fazia. Deixou seu emprego, deixou seu salário, deixou tudo. E esse é o amor ágape. Por quê? Porque ele deu a sua vida para aquele filho. E o resultado, eu estou contando algo real, é que ele passou a estudar. Ele ia para a universidade, para a área de medicina, na biblioteca, começou a estudar, ele entendeu e começou a estudar a doença, e ele criou um tipo de remédio, um tipo de enzima, e o filho dele hoje tem 19 anos. Era para morrer com 3 anos e meio. Entende o que é a palavra amor? Sem essa palavra, sem essa atitude, porque não é sentir, sem essa atitude, é impossível acontecer a Milton que está acontecendo aqui hoje. Sem essa palavra é impossível acontecer a palavra igreja. Sem a palavra amor, por isso que é suportar uns aos outros em amor. Uma bondade que nunca se cansa, nunca. Um homem e uma mulher que é chamado por Deus, que passou pela experiência do novo nascimento, essa pessoa entregará sua vida para servir o Senhor até o último dia da sua existência. Servir o Senhor. Por isso que o tema que eu pensei falar para vocês é o tema igreja. Suas marcas, suas características no mundo tão fragmentado, no mundo tão dividido, no mundo de tanto pecado, irmãos, tanto pecado, tantas pessoas tentando colocar ideias erradas nas nossas cabeças, tantas pessoas dando conselhos equivocados para nós. O melhor conselho que eu e você podemos ter é o conselho que vem da boca de Deus. No mundo tão ruim, tão maldoso, as pessoas com cara de simpatia na tua frente, mas por trás, se eles puderem, eles vão fazer o mal mesmo, porque essa é a natureza do mundo, essa é a natureza do sistema. Mas nós somos igreja. Igreja anda na contramão, mas a igreja é fortalecida na força do Espírito Santo, tendo Cristo como cabeça, Cristo como Senhor da sua existência. Por isso, Paulo, preocupado, na mesma preocupação que há hoje em dia, preocupado com a maldade da sua época, preocupado com a infiltração de ventos de doutrina, ele exorta, ele traz aquele povo para um conceito, para uma doutrina correta a respeito do que nós somos, da nossa identidade. Quem somos nós? Quem é a casa da rocha? Quem somos nós? Nós somos o corpo de Cristo, que temos Cristo como cabeça. Portanto, a minha submissão é ao Senhor. Então, tudo que eu fizer, todas as minhas relações, tudo aquilo que eu for fazer, as minhas decisões, tudo aquilo que envolve a minha conduta, ela deverá sempre estar com o olho em Cristo, consultando o Senhor Jesus Cristo, andando de maneira digna, pesando de fato as minhas ações. Há compatibilidade do que eu estou fazendo, a minha relação que eu tenho com a minha esposa, com o que Cristo ensina? Porque às vezes, como eu falei para vocês, às vezes a gente olha, o pastor é uma bênção, mas em casa ele é um cavalo, é um cachorro. Por que cachorro? Porque ele morde, ele arranca pedaço. Irmãos, no cristianismo, homem e mulher, ombro a ombro, cada um tem a sua função. No cristianismo, a igreja, ombro a ombro. Sabe por quê? Porque aos pés da cruz o terreno é nivelado. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém melhor do que ninguém. A hierarquia serve para servir ao ambiente orgânico. Se há alguma hierarquia, tem que haver alguma organização. Mas eu preferiria sempre que a igreja tivesse um outro formato. Que esse palco aqui fosse embaixo, que você estivesse em cima. Porque aí nós estaríamos de acordo com o que o texto ensina. Que nós somos servos do Senhor, doulos, servos, pessoas que estão aqui realmente para suportar uns aos outros em amor. Quando isso acontece, nós temos a promessa aqui, o Deus e Pai de todos, diz o texto lá, o último versículo 6 lá, Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, o qual age por meio de todos e o qual está dentro de cada um de nós. Paulo dá esse conceito. Depois ele segue
é um outro estudo, a partir do versículo 7. Vai falar a respeito dos dons, vai falar a respeito de nós nos fortalecermos para que nós não sejamos levados por todo tipo de vento de doutrina, que é um perigo sério hoje em dia, seríssimo. É onde você está. O tempo que você dedica num lugar onde fortalece de fato a tua fé, a tua doutrina. Essa é a ideia. Para que você não seja levado por todo vento de doutrina. E ele vai dizer ainda mais, que cada membro deve assumir o seu posto, deve assumir a sua função. Porque todos aqueles que fazem parte de uma igreja têm atividade na igreja. Todos aqueles que nascem de novo, nascem para funcionar. Portanto, irmãos, encerro dizendo a vocês o seguinte, como eu comecei, que nós nos sintamos privilegiados de celebrar mais um ano de comunidade, porque na verdade nós somos a casa, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Mas vale aqui uma reflexão de crescer ainda mais e melhorar essa dignidade da vida, da existência do cristianismo, para que quando as pessoas olhem para você, falem, Cristo vive, porque eu posso ver Cristo na vida dele, posso ver Cristo na vida dela. Cristo vive, porque eu posso ver Cristo nessas pessoas. Cristo vive, porque eu vejo que eles se amam. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes agape, amor uns aos outros. Que o Senhor nos ajude, nos dê força. E a força do Senhor nos vem pelo esclarecimento. Que o Senhor nos esclareça cada dia mais. E que possamos viver de acordo com o ensino de Paulo. Que possamos viver de acordo com o ensino de João. Possamos viver de acordo com o ensino de Mateus. Ou seja, de acordo com o ensino das Escrituras Sagradas. O que me faz cristão é que eu conheço a Bíblia e eu obedeço, eu sigo aos seus imperativos e eu conheço, e eu tenho prazer de meditar nessa lei dia e noite, eu quero meditar na lei do Senhor, eu tenho prazer de estar com Deus, tenho prazer de me envolver com o Senhor. Muitas coisas vão tentar me seduzir, o tempo seu é precioso, eu sei que você precisa de descanso, mas que você tenha tempo para meditar nesse texto e viver de acordo com o que as Escrituras Sagradas ensinam. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Fale com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pelo texto. Obrigado porque nós temos tempo e um espaço. Uma igreja que permite que a gente exponha o texto. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Hamilton, muito obrigado por essa casa, que é a casa que é construída sobre a rocha, Senhor. Obrigado por esse tempo em que nós podemos olhar uns aos outros, nos abraçar, cantar juntos e ter essa paciência, Senhor, de entrar um pouco mais no Teu texto, nas Tuas Escrituras. Mas te pedimos em nome de Jesus, que Teu Espírito siga trabalhando em cada um dos nossos corações, de maneira, Senhor, que nós tenhamos de fato aquele poder que o Senhor prometeu para sermos testemunhas do Senhor. Aquele poder, Pai, para que possamos brilhar no mundo e ser de fato o sal da terra. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa igreja, pelas iniciativas que acontecem aqui, pela ação do Teu Espírito Santo. Muito obrigado. Nós te louvamos, todos nós te louvamos aqui, Senhor, por essa família que cresce, Senhor, na força do Teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pelo privilégio. Pastor Hamilton.